Olá, eu sou o pastor Edmar Ribeiro e este é o tema da semana: as aflições da viuvez. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Apesar da dor e das dificuldades próprias da viuvez, esperar e orar são atitudes que honram ao Senhor. Lucas 2, 35 a 38 nos diz: E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Assé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Tiago 1:27 nos diz: A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Além da morte, a palavra de Deus trata com detalhes o tema da viuvez. Longe de ser um assunto simples, veremos que a viuvez, caso não seja devidamente tratada, pode trazer sérios problemas sociais, emocionais e espirituais. O estado de viuvez traz sofrimento à família inteira, pois uma nova realidade financeira, psicológica e espiritual delenia-se sobre o lar que perde o seu provedor. Diante dessa realidade, encontramos na palavra de Deus o importante papel que a igreja local deve desempenhar a fim de ajudar o irmão ou a irmã em Cristo, junto à sua família, a superar o período doloroso da viuvez. O que significa viuvez? A viuvez é o estado social e psicológico de um cônjuge quando a morte do outro. Assim, viúva é a mulher cujo esposo faleceu e, no entanto, não voltou a contrair novas núpcias. Tal princípio é o mesmo em relação ao homem, do ponto mais problemático desse estado, e superar a realidade que, advinda do processo de luto, pode comprometer a vida da viúva e do viúvo. Exortam-nos as Sagradas Escrituras, porém, a não entregarmos-nos ao desespero, pois o Senhor cuida dos seus. Na Bíblia Sagrada, há 2 exemplos de superação de viuvez, que são dignos de menção. A palavra de Deus descreve uma mulher que passava pelo vale da viuvez e que, no entanto, jamais se entregou à inércia por causa da sua condição. A profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Assé, mesmo com idade avançada, decidiu não se afastar do templo. Ela serviu ao Senhor de dia e de noite e de coração grato buscava ao Eterno com orações e jejuns. Buscar constantemente a Deus, a exemplo de Ana, é o melhor procedimento para superar a dor da viuvez. A segunda é a viúva de Sarepta. Diz as Escrituras que o Senhor escolheu uma viúva de Sarepta para servir ao profeta Elias por um tempo determinado. A viúva ou viúvo no Senhor deve servi-lo, ainda que a sua condição não seja das melhores. Não obstante, a Bíblia ensina-nos que devemos auxiliar a pessoa que se encontra em dificuldade por causa da situação de viuvez. O corpo de Cristo não pode se omitir diante de tais circunstâncias. Todos indistintamente e a partir da liderança devemos ampará-los. Muitos são os textos bíblicos que chamam a atenção da igreja local para atuar socialmente junto às viúvas. Mas 2 textos chamam-nos a atenção no cuidado das viúvas. No primeiro, o profeta diz: Não oprima as viúvas, nem os órfãos, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal
cada um contra o seu irmão, no seu coração. E o segundo, o texto do apóstolo Paulo fala ao líder: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Aprendemos, portanto, pela palavra de Deus, que as viúvas que se enquadram no que preceitua as Escrituras devem ser honradas na casa do Senhor. Tal amparo não pode ser apenas de palavras, mas de ação social, sociológica e espiritual. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Com estas palavras, Tiago, irmão do Senhor, retrata exatamente o que Deus espera de nós, igreja. As viúvas devem ser atendidas em suas necessidades, pois a fé sem obras é morta. Por outro lado, as viúvas jamais devem se entregar à solidão e ao isolamento, mas viverem a vida que é o dom perfeito de Deus. Assim servirão e honrarão ao Senhor como fizeram os santos do passado, ao superar a dor e as dificuldades próprias da viuvez. Esperar e orar são atitudes que honram ao Senhor. Esse foi o vídeo da semana. Se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo. E que Deus continue te abençoando.